teto na Câmara dos Deputados, Darciso Perondi, do PMDB do Rio Grande do Sul, previu para essa terça-feira que o governo vai conseguir aí por volta de 370 votos a favor da medida que restringe o aumento dos gastos públicos, ampliando aí mais 4 votinhos, né? Numa entrevista ele teria afirmado já desde ontem que já estava convocando a base aliada para conseguir o quórum mínimo para apreciação da medida em segundo turno na Câmara e estimou de 10 a 12 horas de sessão. Por volta das 13h30 de hoje já tinha um quórum bem alto na Câmara dos Deputados. Não foi feita a votação ontem, porque ontem foi segunda-feira e a gente não pode esperar muito, né? Então, na terça-feira parece que já tinha lá uns 400 e poucos deputados já esperando pela votação. Ele descartou que desdobramentos recentes do noticiário político, como a prisão de Eduardo Cunha, possam atrapalhar a votação da PEC do teto e destacou que os deputados estão cientes de que a crise econômica é verdadeira. Bom, para falar sobre esse assunto bastante polêmico, a gente trouxe aqui um outro grupo, porque nós estivemos conversando já sobre esse assunto, é a terceira vez que a gente ouve algumas pessoas envolvidas que têm opinião a respeito. Infelizmente, a gente tem tentado, né, Samuca, trazer alguém que seja a favor, e infelizmente a gente não encontrou ainda, sinceramente. Marcamos com um deputado federal, não conseguimos ainda que ele desse a sua opinião no nosso programa. Então, por enquanto, a gente está com uma versão só e seria muito interessante que se alguém pudesse dar a outra versão também da PEC 241. Mas para falar agora, a gente conversa com uma garotada aqui inteligente, o Ítalo Zacaron. Tudo bem, Ítalo? Tudo certo, boa tarde. O Vitor Scheffer, tudo bem, Vitor? Tudo certo. A Kaunay Souza da Silva, tudo bem? Calandi, mas tudo bem. Esse é culpa do... Mas até meus que ele pais, que escreveu, tá? Até meus pais, então não tem problema. Como é que é mesmo? Kalani. Kalani, tá. Luiz Gustavo, tudo bem, Luiz? Tudo bem. Malu Rufi, tudo bem, Malu? Olá, boa tarde. E o Kainan Estevam. Tudo bem? Tudo bem. Então tá, bacana. Luiz, a primeira pergunta mais importante é: qual foi a tua melhor professora de artes? Com licença. Vai, responde, que essa é a pergunta mais importante da tarde. Vai. Olá, Karen Suíra. Obrigada, muito bem. Agora a gente vai tratar de outro assunto. Vamos falar da PEC. Bom, vocês estão num movimento, que é um movimento, inclusive, que está acontecendo no país inteiro, e vocês estão num movimento aqui em Araranguá. Quem começou o movimento e quem está fazendo parte desse movimento que é contrário à aprovação da PEC 241? Aqui começou o movimento foi nós alunos, né, lá no IFSC. A gente teve muita influência do estado do Paraná, que lá, quando a gente começou, já tinha mais de 500 escolas ocupadas. Então a gente achou que era nossa obrigação fazer a nossa parte aqui no sul de Santa Catarina, onde tem muito pouco desse tipo de movimentos, né? E a partir do nosso, outros já vieram atrás. E a gente meio que, eu acho que foi um estopim aqui, principalmente para os institutos federais. Qual foi a primeira ação do grupo? A gente começou com um grupo de WhatsApp umas 3 semanas atrás, talvez, e fomos conversando, marcando organizações. Daí, na semana passada, a gente ia ter uma semana de vários eventos no nosso campus, ia ter vários apresentações de seminários, ia vir o pessoal de fora, e a gente resolveu fazer um debate aberto para esclarecer a PEC 241, e lá antes a gente já vinha se organizando em fazer essa ocupação e tal, e lá a gente lançou a ideia. Vimos que a grande maioria apoiava o movimento, e na primeira noite nós passamos em 9 no campus. E estamos lá até agora, o número aumenta para 20, dependendo da noite, 25, Vocês 30. estão acampando? Sim, Vocês a estão gente direto? conseguiu a liberação de algumas salas e a gente fica lá. Tem uma sala a gente faz uma sala como se fosse uma nossa redação da página, a gente tem 2 dormitórios e uma sala de convivência para produção de cartazes e tal. Além do auditório também e a sala do refeitório. Bom, então a direção do IFSC também está sendo solidária com o movimento, deixando vocês se expressarem. Na verdade é ocupação, né? Então, Tudo bem. a gente foi tudo negociado, né? Não quer dizer muito que eles apoiaram, assim. Tem o apoio lá da grande maioria, mas tem alguns sempre que vão contra a maré, né? E como eu falei, é ocupação, então a gente tem esse direito. Aí como teve outros fatos que a gente negociou pra gente ter acesso a essa ocupação dessa forma pacífica.
que foi a não paralisação das aulas, por exemplo, que a gente não quer Tá. atrapalhar Aham. as aulas de ninguém. Aí a gente debateu isso, e democraticamente isso foi votado, que era melhor a gente fazer a nossa ocupação, que é o nosso direito de manifestação, mas não atrapalhar o direito básico de educação de ninguém. Bom, vocês têm uma página, vocês alimentam uma página com informações, é isso? O nome da página é Ocupação IFSC Araranguá contra a PEC 241. É só fazer um comentário ali anterior, a alimentação está sendo feita pelos próprios alunos, os dormitórios e as salas utilizadas também, a limpeza está sendo feita por nós, até porque como a gente resolveu ocupar, então foi totalmente pacífico, em todo momento a gente tentou ter um consenso, né? Foram realizados debates em todos os períodos, manhã, tarde e noite. Claro que nem todos os alunos estavam presentes, até porque, como foi comentado, estava ocorrendo o CICTSU, né? E uma das nossas decisões de não paralisar as aulas foi também a grande visibilidade. Durante o evento que teve do CICTSU, vários campos estavam indo para a apresentação de banners e trabalhos científicos, né? Então, a gente ganhou a visibilidade de outros campos também, Criciúma, Sombrio, Lages, Santa Maria. Chapecó, Xanxerê. Tinha pessoal da UFSC de Florianópolis também. Bom, agora eu queria saber por que vocês são contra a PEC, quais são os principais argumentos, assim. Bom, nós somos contra a PEC 241, porque ela prevê um congelamento de 20 anos nos gastos de despesas primárias, sendo essa saúde, educação e segurança. Tudo bem que nós devemos fazer cortes de gastos, isso é claro, isso é inevitável, certo? Mas acontece que fazer corte de gastos nas instituições que a maioria usa, nós consideramos um absurdo, que os trabalhadores camponeses, pequenos comerciantes, eles precisam urgentemente dessas instituições, né? Então nós tivemos nos debates, ontem o Fábio Moraes, economista da USP, ele também deu muitas outras alternativas para a PEC 241, e nós consideramos simplesmente um absurdo que quem vai pagar essa conta do Estado brasileiro seja a maioria das pessoas que produzem ainda nesse país, correto? Então por isso estamos contra a PEC 241. Pelo que a gente estava vendo na TV e tudo mais, nós percebemos que não vai ser mudado em nada, pelo menos hoje vocês viram aí no começo da nossa entrevista, eles acham inclusive vão aumentar o número de votos hoje na Câmara, e inclusive não vai ser mudado nada na redação da proposta. Há alguma solução que vocês oferecem, por exemplo, que o movimento oferece de fazer algo, mas que a proposta seja modificada em alguns itens, por exemplo? Então, a gente entende que os cortes da educação não devem acontecer, né, os gastos, que já é a palavra errada, né? Mas sim nos serviços primários, e as soluções que a gente traz seriam, por exemplo, criar novas alíquotas para o imposto de renda, onde é igualado quem tem a renda mensal de 4 mil e quem acima de 4 mil todos pagam a mesma porcentagem no imposto de renda. E tu tem que diferenciar quem ganha mais de 30 mil, quem ganha mais de 100 mil, tu não pode deixar essa diferença só acima de 4 mil reais. A gente tem também a gente atualmente não é taxada a fortuna e a herança das pessoas, elas não pagam imposto sobre isso, e a gente tem que isso podia girar até 100 bilhões de reais por ano. Questão de trilhões, né? Isso que a gente nem falou nos bilhões de sonegação de impostos, né, que todo ano a gente vê acontecendo por aí e nada é feito. E também a gente pensa muito na auditoria da dívida, né? Que a nossa própria Constituição ela propõe isso, ela determina que é algo que pode ser feito. Então essa auditoria da dívida seria uma Da dívida interna. Isso, da dívida pública, né? Pois o Brasil ele paga quase metade do orçamento, do seu orçamento é em dívida pública. E tipo, não é feito nada para averiguar se todos aqueles valores estão corretos. Qual é o país mesmo? O Equador, eu acho que faz pouco tempo, Mais recente. eles fizeram a auditoria da dívida deles e parece que 75%, um número alto assim, era dívida ilegal, que não existia realmente. Então eu acho que em primeira instância é fazer uma reavaliação, né, da nossa dívida, porque até hoje é mantida meio que em caixa preta, né? E uma reavaliação de quem é que vai pagar essa conta, né? Porque eles mandam sempre
o povo, quem necessita, quem mais trabalha, os pobres, sempre ficar pagando impostos e dívidas, enquanto as pessoas mais ricas, os grandes empresários, ficam em casa pagando a mesma quantidade de impostos que essas pessoas mais pobres e nem precisam usufruir desse sistema público que a PEC vai prejudicar, que seria, o grande exemplo seria a saúde e a educação, né? Como disse, né? Quem tem menos paga imposto e quem tem mais sonega em vão, né? E assim também, né, cara, pouca coisa que pouca gente fala é que a nossa dívida externa é gigantesca, né? Desde dos megas eventos produzidos em Olimpíadas, Paralimpíadas, Copa das Confederações, Copa do Mundo, nós tivemos um aumento exorbitante na dívida externa e na dívida interna do nosso país, certo? O rompimento dessa dívida externa poderia também ser uma solução para ajudar nós a ter mais dinheiro no nosso tesouro nacional, correto? Nós Propondo um calote. Pode ser também, porque dizer que o Brasil ele é ainda controlado, né? Nós temos que pensar sempre nisso. Nosso país ele é controlado pela política dos países centrais, americanos, europeus. É bom pensar numa coisa maior e denunciar isso, né? Que o nosso país é controlado e que esse controle se reflete, por exemplo, na PEC 241 que nós estamos tendo agora. Muito bem, pode continuar. Só uma coisa que a gente tem que lembrar também é que mesmo que a PEC seja aprovada, passe pela Câmara de Deputados e pelo Senado posteriormente, seja assinada pelo presidente, ainda temos a instância que ela pode ser considerada inconstitucional pelo STF, né? Então isso pode passar ainda e ela perder efeito. O que é, né? É, porque, tipo, tu tá comprometendo um orçamento de um governo que tá pra vir, são 20 anos. Um governo que vai ficar 2 anos ali, possivelmente não vai ser eleito, nem pode, né? Porque ele é comprovadamente corrupto, então ele não pode ser reeleito. Então, a gente tem isso. Tu vai comprometer um orçamento de 4 governos, praticamente. Então, é totalmente... Se a proposta fosse para 2 anos, por exemplo, seria menos mal? Eu acredito que não, pois a PEC não é uma solução para a crise. Ela é uma solução para quando tu sai da crise e tu quer estabilizar, tu quer manter aqueles valores. Então acho que ela seria uma solução para esse caso e não para te sair da crise. Sabe-se que em tempo de crise o orçamento automaticamente ele já baixa, né? Então estipular um teto, ele não é efetivo, mas levando em consideração os 20 anos e se supostamente saímos daqui a 5 anos dessa crise, né? Que é dita como crise. Nós temos países em que a dívida externa é muito maior. Se a gente levar em consideração o Japão tem uma dívida externa que quase triplica a nossa. E nem por isso ele deixa de investir em educação, ele deixa de investir em tecnologia, né? Porque muito que se trata aqui no Brasil é que é um gasto, né? Um dinheiro que está sendo gasto. Não, é um dinheiro que está sendo investido. Porque a única forma da gente sair da crise é investindo. Exatamente, como ela falou. O pessoal diz que a gente tem que racionar os investimentos, mas está errado. Nenhum país, eu acho que na história, saiu de uma crise econômica parando os investimentos do Estado. O Estado tem que investir, porque com o investimento ele vai trazer lucros no futuro. A partir do momento que o Estado para de investir, essa dívida vai só se acumular e a gente não vai ter mais para frente como pagar ela. Vai ficar só vai piorar a situação e a gente não vai ter retorno financeiro. Na verdade é muito bonito, né? Falar, nós devemos, nós pagamos pelo que a gente gasta, né, no caso. Mas isso é só para olhos de investidores, né? Porque na realidade o que está acontecendo, a gente não tem uma democracia, né, no Brasil. Então é mais para sermos bem vistos por investidores externos, né? Por investidores estrangeiros. É que soa bonito, né? Soa musical tu falar corte de gastos, né? Quando eles fazem isso é bonito, qualquer um, tu compra aquela proposta, né? Fica interessante. E todo mundo compara com o orçamento de uma família, né? Tu tem que reduzir, porque não é isso. Não. O Estado não tem nada parecido com uma família. O que tu gasta na família são gastos, são deveres, né? Tu paga água, tu paga luz, alimentação, e aquilo não vai ter... Tu vai ter o retorno do material, mas não um retorno financeiro. E o Estado não. O que tu gasta retorna, é investimento. Vai ser reposto aqueles valores e aumentados possivelmente, né? Qual é a idade média de vocês aqui? Eu tenho 20 anos. 20? Eu tenho 19, quase 20. 16. 17. E eu tenho 18? 18. 18. Vamos botar aí de 17, 18 anos a média de idade de vocês. Bom, como é que vocês, com uma idade média aí de 17, 18 anos, chegaram a essa conclusão, conseguem ver tudo isso?
Eu vou botar fogo na fogueira. Vamos lá. Vocês não acham que é muita pretensão vocês acharem que sabem mais do que deputados federais que foram eleitos democraticamente, senhores, em sua grande maioria homens, de boas famílias, brancos e heterossexuais, tô brincando. Mas vocês não acham que... por que eles estariam errados? Primeiro que nada desse conhecimento surgiu da gente, né? A gente estudou coisa que gente muito mais importante falou. A gente teve uma palestra ali no campus com um economista que é doutorando na USP agora, em São Paulo. A gente leu artigo de gente muito importante e não é uma coisa que surgiu da gente. A gente não estava quietinho no nosso canto e acendeu uma lâmpada na nossa cabeça e a gente teve essa conclusão, entendeu? Durante toda a ocupação a gente está tentando... A gente está discutindo, né, sobre política, não só sobre o tema em si, a PEC. A gente está propondo outros assuntos, né? Então estamos colocando outros assuntos em pauta. Porque a intenção não é acabar com o movimento agora. A intenção é a gente realmente ter uma representação estudantil aqui em Araranguá. Porque é uma coisa que a gente não vê, a gente não vê uma cultura política. Nem por parte dos cidadãos, né? E muito menos dos estudantes, que como tu disse, são... não que somos inferiores a quem ditou a PEC, né? Mas a gente está buscando se informar para também não sair por aí falando besteira, mas também não sair concordando com tudo o que eles querem o que quer que seja feito é que a gente concorde. É só isso, e é o que a maioria das pessoas estão fazendo. Só que não é assim. A gente tem a internet, não é só para usar Facebook ou para ficar escutando música no YouTube. A gente tem tudo na nossa mão hoje. A gente tem que saber aproveitar também. Lembrando que só pelo fato deles terem o título, algumas até de mestre, doutores lá em cima, não fazem eles o dono da razão. Isso não leva nenhuma pessoa a ter domínio do conhecimento. Porque muitas vezes pessoas que não têm estudo nenhum, eu penso que tem muito mais conhecimento do que aqueles caras lá em cima que gerenciam o Brasil e gerenciam o Brasil de uma forma horrenda para o povo. Pensam só em grandes empresários, que são eles no caso, né? E pensam em ficar patrocinando as grandes famílias que dominam o Brasil lá fora. Karen, assim, tu tocou num ponto muito interessante, que é deputados eleitos democraticamente. Você vive num país com uma grande quantidade de pessoas pobres que não tem uma cultura política, né? Você tem pessoas que pensam nos seus filhos, em trabalhar, em conseguir o dinheiro, uma qualidade de vida mínima. E essas pessoas, quando vão votar, elas escolhem um número aleatório ou alguém que prometeu alguma coisa para ela e elas votam nessa pessoa. Então, como aqui nós estamos com um movimento de novo tipo, né? Um movimento tentando criticar já tudo isso, eu acho que já é importante nós criticarmos esse conceito de eleito democraticamente. Eu acredito que vamos eleger deputados democraticamente quando você tiver uma educação de qualidade para todos no Brasil. Quando você tiver uma justiça social, sendo no campo, sendo na cidade, sendo em qualquer lugar. Mas eu não acredito que deputados federais foram eleitos democraticamente. Deputados federais ou vereadores, prefeitos, todos eles nós vivemos num estado ainda subdesenvolvido, correto? Aquela coisa de desenvolvimento que eles usam para dizer que o Brasil não é um país subdesenvolvido, é uma máscara, né? Nós ainda somos um país com exorbitante número de pobreza, temos todos esses problemas. E então nós devemos criticar isso aí tudo. E também não é porque o cara é um deputado federal, correto, que ele tem um conhecimento acerca de tudo nesse mundo. O que importa é se ele leu livros sobre o assunto, se ele interpretou esses livros corretamente, se ele fez todo um estudo, uma investigação sobre isso. Já vi muitos autodidatas que tem um conhecimento absurdo, né, porque você tem um nome, uma faculdade, que você consegue ser o dono da razão, como o Ítalo falou. Você precisa ter um estudo, uma investigação, e qualquer pessoa pode fazer isso. Só que nós temos aquela imagem de academicista, né, que só uma pessoa da academia, da faculdade, ela tem a inteligência para transformar o mundo. Não, o camponês tem. Você só precisa dar a ele as asas, né? Para ele conseguir se transformar também a partir da visão dele. Como o colega falou, eles estão ofuscando essa educação no Brasil com a PEC, principalmente porque o povo, hoje em dia, minha geração pelo menos, está sendo mais inteligente, está sendo politicamente instruída, está sendo mais crítica. Isso está gerando medo neles, porque é aí que eles vão perder o poder, é aí que eles vão sair lá de cima de toda essa dominância histórica. Se o povo pensa antes de votar, é ruim para eles, né? E eles já estão cortando com a PEC. Tem duas coisas, não posso me esquecer. A primeira a gente vê da primeira votação da PEC, quem votou contra eram partidos dentro da Câmara. Foi uma coisa bem partidária,
poucos foram contra os seus partidos, inclusive alguns do PSDB, teve alguns que não votaram a favor junto com o governo, mas de oposição todos seguiram o partido. Esse movimento de vocês corre o risco de estar ligado também à questão partidária, que as pessoas têm muita aversão a partidos e muitas vezes confundem política com partido. Não, nosso movimento é partidário. É partidário, claro que nós temos integrantes que eles vão lá e defendem o partido. Isso é comum e, na verdade, é ótimo você ter uma linha política. Mas o nosso movimento em si, como organização, ele não tem um partido. Mas agora, não é apolítico. Isso é um absurdo. Todo homem é um animal político, como diria Aristóteles, né? Zoopolítico. Então, nós não somos apolíticos. Mas nós temos também que... Porque a política brasileira toda ela já está em decadência, né? Ela fez o povo acreditar que os partidos eles são decadentes, que os partidos não conseguem mais mudar. Então tudo isso precisa ser levantado em pauta, porque o Estado brasileiro chegou no seu ápice, né? Com tudo isso que está acontecendo agora. O termo política já virou pejorativo, né? A gente já tem esse problema, né? É tipo amor, ninguém mais fala. Exatamente. Gente, o que vocês esperam na prática com esse movimento? A gente está vendo que está surgindo algo que está sendo programado a longo prazo, né? Que não é uma coisa para um ano, um mês ou 10 anos, é um movimento que talvez, quiçá, leve 100 anos, né? Até que ele não seja mais necessário, inclusive. Mas agora, de imediato, até que se vote esse segundo turno na Câmara e depois 2 turnos no Senado, até que de repente seja votado no STJ, não, no Supremo, mas é STF. O que vocês querem na prática? Vocês querem mais adesão? Vocês querem paralisar? Vocês querem chamar as pessoas? O que vocês querem? Como é que vocês vão influenciar que as pessoas vão parar e vão rediscutir isso aqui? Como é que vocês pensam? Além de eu tenho até uma ideia para dar para vocês. Vocês já pensaram em fazer um banquete? Não. Banquete diz que no Brasil é ótimo. Tu chama as pessoas, dá um banquete, né? E as pessoas mudam de opinião, uma coisa sensacional. Nosso famoso Bolsonaro mudou drasticamente de opinião. Bom, eu acho que vocês não vão fazer o banquete, mas magia também casa, não é? como é que vocês pensam em levar essa ideia e aumentar o movimento? Assim, o principal objetivo do nosso movimento parte mais pela parte da educação. A gente quer transmitir informação de qualidade, informação segura e conscientização para o povo e para todo o Vale do Araranguá aqui, porque todos os nossos eventos que nós promovemos no IFSC são para toda a comunidade e nós pedimos que toda a comunidade venha participar, não só os alunos do IFSC, porque lá nós estamos transmitindo essas informações de qualidade, transmitindo as nossas opiniões e muitas das pessoas com quem a gente já falou na rua nem tem noção do que é a PEC 241. E com esse movimento a gente espera explicar isso, explicar esse projeto hediondo aí. A gente está fazendo uma série de atividades extracurriculares, onde os alunos são convidados, membros da sociedade, qualquer pessoa é convidada, né? A gente divulga, a gente tem nossos meios de divulgação, a gente queria que fosse maior os movimentos, a gente está tentando ampliar, estamos ampliando isso. E todo dia tem atividades lá. Ontem, né, teve uma palestra muito legal com um economista. A gente está agendando outras palestras. Vai ter aulões, né, pro Enem, pro pessoal de fora vir. Atividades culturais. Atividades culturais, né. A nossa agenda, na verdade, como é tudo muito novo, até eu não sei porque o resto, eu acho que a maioria também não, né? É o primeiro movimento que eu participo. Então é tudo muito novo pra gente. Então a nossa agenda ela tá sendo programada de 2 em 2 dias, né? Então, por exemplo, hoje a gente já tem a agenda de amanhã e depois. Um dos nossos grandes objetivos mesmo é a conscientização da comunidade externa, né? Porque tem muita gente, como foi dito, sábado nós viemos aqui no calçadão de manhã, entregamos alguns panfletos e não só entregamos, mas também discutimos com quem os recebeu, né? Muita gente não sabe o que é e tem muita gente que também é contra. O que a gente, que é a favor, né? O que a gente espera é que realmente quem é a favor possa, como tu disse, dar as caras, né? Porque... Até porque é legal, Sim, até há uma porque dúvida, é há muita construtivo dúvida, né? um debate, né? Deveria O ser, debate né? é construtivo. Então, se tu tens alguém que é a favor da PEC, então é muito importante, até porque ou eu posso convencer ele, mas ele não vai convencer, claro. Não sei, de repente vai, deixem as Sim. mentes A gente abertas, está todo mundo né? sempre aberto para novas opiniões, né?
O vereador Eduardo Merencio, Chico, ligou para parabenizar todos pela iniciativa e diz que a ação que eles estão fazendo pelas políticas públicas é muito importante. Ontem eles deram uma grande demonstração de união e de força. Foi na Câmara? A gente lotou a Câmara. Foi uma vitória aí do nosso Nosso movimento. A gente A A Câmara tinha em torno de 160 pessoas ontem. Agradecer ao Chico também por propor na Câmara a moção de repúdio. E a gente está muito feliz com Parabenizar os que a nossa votaram vitória. também, né? A gente sabe que muitos Criticar foi os que comeram, né? por causa da pressão, né? Porque a gente sabe que muitos votos lá não seriam a favor dessa nota de repúdio, mas eles votaram pela pressão popular, porque eles estão lá pelo povo, né? A gente elegeu eles estão lá representando a gente, então o mínimo é que eles mudem de opinião em favor do povo que elegeu eles. Uhum. Tem um ouvinte nosso que mandou uma mensagenzinha pelo WhatsApp. Aliás, se quiser participar, 8808-4667. Pela foto, ele não colocou o nome, eu não tenho o nome, pela foto me parece um professor, parece um professor de física ou matemática, mas eu não tenho certeza. E ele está perguntando, mas eu não sei a opinião, eu não entendi. Se quiser participar, seria bem bacana que participasse também, porque ele botou assim, caramba, é sério essa reportagem? É só isso que ele colocou. Então, fica dúbio, né? A gente não entende exatamente o que É sério seria. sim, né? Se ele não... Se eles devem porque discutir nada lá no não início, acha. a gente está lá esperando ele, porque a gente está sempre lá à disposição para discussões. Se ele tem um argumento sólido e alguma coisa que ele quer nos falar, a gente é tudo ouvido. Se quiser entrar em contato pela página também. É. Na página do Facebook e também no Facebook, na rede social em geral, nós recebemos muito ataque assim, de pessoas com esse tipo de ironia que ele fez agora, certo? Então, assim, esse tipo de coisa só mostra pra gente que as pessoas que são a favor da PEC 241, elas têm uma mentalidade muito inferior a nós, assim, que não são capazes de se vir ao debate, qualquer coisa. Dificilmente eles chegam pra o conversar, assassino pra... dele, nós temos que esperar a nota oficial. Não, por enquanto eu acho que a notícia ficou de fato meio nebulosa e nós temos que esperar assim uma maior abertura do que aconteceu lá, correto? Até porque era uma escola ocupada, então não tínhamos assim tantas notícias de lá dentro, correto? Mas é assim, eles estão vão usar certamente a morte desse garoto como uma forma de atacar o movimento de ocupação, denegrir, né? Mas isso não acaba com a legitimidade desse movimento de forma alguma, ele continua sendo justo e correto. Gente, a gente até passou do horário aqui, porque foi um Bom bate-papo. um bom bate-papo, né? E quero agradecer ao Ítalo, Victor, o Lani, o Luiz, a Malu, Kainan. Esqueci alguém não, né? Não. Muito obrigada pela presença de vocês, parabéns pela iniciativa. Na idade de vocês é muito importante que se discuta, se debata, se leia, se ouça, se fale, né? E que ninguém tenha a mente fechada, nem de um lado nem de outro, e que seria muito bacana também a gente poder ouvir o outro lado, seria bem legal. Antes de encerrar aqui, A gente pode fazer um convite? pode, mas deixa eu só ler que chegou, é o último que eu vou ler aqui, a mensagenzinha. Sou aluno do curso de curta duração de Libras do IFSC Araranguá e apoio a ocupação. Parabéns aos alunos do campus. Lembrando que se a PEC 241 entrasse em vigor desde 2002, certamente não teríamos IFSC e UFSC em Araranguá. Muito menos investimentos, impostos de saúde e UPA 24 horas. Pois de lá para cá, segundo o levantamento de IESE, deixaria de ser investido cerca de 377 bilhões na educação e outros 300 bilhões na saúde. Obrigada, querido. Manda teu nomezinho aqui para mandar um abraço para ti. De qualquer maneira, participação de mais um ouvinte. E só queria fazer mais a última colocação. É que a gente está tendo acesso, nós alunos do Instituto Federal e vou citar o SUS também, a gente tem acesso a todos esses direitos públicos, porque alguém antigamente batalhou por esses direitos. E a gente está colhendo esses frutos. Então, no mínimo, a gente tem que batalhar também para que as próximas gerações tenham esse mesmo direito, e não o mesmo, tem que ter melhor. Tem que ter mais qualidade de ensino, tem que ter mais qualidade na saúde, tem que ter mais qualidade em todos os setores públicos. Porque é isso que o povo precisa. E fora Temer. Muito obrigado. É verdade. Você tem que deixar Gente, bem muito claro. obrigada. Queria fazer um convite, Malu. Ah, tá. Fala aí, Ítalo. Tu esqueceu o convite também, não acredito. A agenda. Ah, Não, é que o Ítalo Vai cuida ter da um agenda. laboratório fotográfico amanhã, ah. lá no IFSC.
Com as 2 horas da tarde. Na parte da tarde. Na verdade, às 2 horas, a gente ainda tá Ela pediu pra tu negociando. fazer, agora ela tá fazendo. Eu Tá? lembrei. Vai ter uma videoconferência com a Janaína, ela é uma professora lá de São Paulo. Ela esteve presente no IFC de Sombrio na sexta-feira de manhã, a gente acabou se comunicando e decidiu fazer essa videoconferência. Ela teve experiências com as mobilizações de São Paulo do fim e início do ano, né? Ela vai falar um pouco sobre a manipulação da mídia e após a videoconferência teremos então a oficina de fotografia, Com o né? Thiago. Isso, com o Thiago. E no fim de semana, domingo, Não, a Ou gente sábado. não sabe se é domingo ou Isso. sábado ainda, mas Mas- a banda Lúcio Marisqueiros de Sombrio provavelmente vai fazer um som Fiquem lá pro ligados pessoal. na Ação página. cultural lá pra... Curtam a página Ocupação IFSC Araranguá contra a PEC 241, lá vai ter toda a agenda. Muito bem. Se eu deixasse eles aqui, eles ficaram até as 8 da noite. Mas Ficaria. a gente vai encerrar. Se Vontade continuar a o gente tem. movimento, estejam à vontade para vir trazer novas Muito obrigado pelo informações. convite. Obrigada. Agradecemos o convite. Total apoio. Chegou um aqui rapidinho, deu tempo de passar ainda. Professor Kleber, gostaria de lembrar, eu acho que é o professor Kleber que está escrevendo, gostaria de lembrar que professores de direção estão orgulhosos dos alunos da ocupação, estamos aprendendo muito com eles, total apoio. Agradecemos. Valeu, Kleber. Show, Kleber. 15 horas e 13 minutos, 24 graus e 1 décimo.